Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de genética, ainda em genética molecular, ou bases moleculares da herança. Estamos na segunda unidade hoje, a unidade de replicação do DNA, e essa aula ela tem como objetivo compreender o processo de replicação do DNA e entender quais são as enzimas necessárias e as funções dessas enzimas para que ocorra essa duplicação do material genético. Então, começando a falar de replicação do DNA, existem alguns modelos de replicação do DNA. Os cientistas, ao longo da história da biologia molecular, eles entendiam que o DNA se replicava de alguma forma, de algum modelo. Então, os três modelos que existiam para o entendimento de como a fita de DNA se duplicava, se replicava ao longo das gerações, são os seguintes modelos. O modelo de replicação semi-conservativa, modelo de replicação conservativa e o modelo de replicação dispersiva. Vamos aqui para a terceira, o modelo de replicação dispersiva. Como é esse tipo de replicação se ele existisse? Que teríamos o DNA parental em azul, a molécula de DNA parental. Essa molécula ela ia se fragmentar, ela ia se dividir, né, se dispersar nesses fragmentos e depois ia ser recomposta, uma molécula ia ser recomposta de maneira aleatória. Perceba que aqui formou da primeira geração de DNAs filhos, que temos uma molécula que foi recomposta a partir dessa molécula parental original, e aqui outra. Então, os fragmentos que se dispersaram, eles se uniram novamente de maneira aleatória. Então, a parte em azul é a parte de origem parental e a vermelha é a recém-sintetizada pela DNA polimerase. Ao longo das gerações isso se mantém, né, com esse processo dispersivo, para segunda geração, terceira geração e consecutivamente. O outro tipo de replicação do DNA que acreditava-se que era a correta era a conservativa, onde o DNA parental, ele aqui temos aqui a fita em azul, né, do DNA parental, ele conservaria essa molécula por inteiro na geração de um DNA novo. Então teríamos aqui na primeira geração aqui a fita, né, a molécula de DNA em azul aparental, a original, dando origem a uma fita totalmente nova em laranja. Então, conservando a molécula original da geração anterior. E, consequentemente, após as gerações, ia se mantendo a molécula de DNA em azul aqui, a original, a parental, lá do comecinho. Então essa seria a replicação conservativa, porque está conservando 100% ali daquela molécula do DNA parental original. O terceiro modelo, né, que aqui na primeira na figura, temos aí o DNA parental em azul, e após uma geração, essa fita ela vai se dividir, ela vai se abrir e vão ser sintetizadas fitas ao redor desse molde. Então, na primeira geração, teremos aqui o DNA em azul, de origem aqui do DNA parental, e essa fita em laranja, né, esse filamento em laranja, acabou de ser sintetizado por uma DNA polimerase. Isso para as duas moléculas. Então, vai conservar a metade da fita original em cada molécula. Então, a metade aí em azul, que representa o DNA parental, o DNA da fita antiga, e em laranja, um filamento novo, recém-sintetizado pela DNA polimerase. E ao longo das gerações, essa quantidade de DNA antigo e novo vai se mantendo de forma semi-conservativa, uma vez que você tem aqui em cada fita uma antiga e uma recém-sintetizada. Aqui desse outro lado também é a mesma coisa. Uma antiga e uma recém-sintetizada. Essas duas do meio estão em laranja, mas uma
é mais nova do que a outra. Uma delas aqui é da geração anterior e outra é recém-sintetizada agora pela DNA polimerase 3. Então, a replicação do DNA, ela, como a gente sabe hoje, é semi-conservativa, ou seja, uma fita de DNA, uma molécula de DNA, ela mantém parte de um filamento do DNA original, de um DNA parental, e uma parte recém-sintetizada. No modelo aqui proposto por Watson e Crick, a gente tem essa fita aqui se abrindo, né, formando uma forquilha de replicação, vai acontecer a replicação. E aqui desse lado a gente tem a formação de uma fita nova ao redor dessa fita azul parental. E essa fita nova usa a azul como molde e para ocorrer a duplicação do material genético. Aqui do outro lado também vai acontecer a mesma coisa. E no final a gente vai ter duas moléculas de DNA. Cada molécula possuindo uma fita antiga em azul e uma fita recém-sintetizada aí em laranja. Então, a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Mas como se chegou à conclusão que a replicação do DNA é semi-conservativa? Então, temos um experimento, que é a demonstração por Meselson e Stahl, 1958, da replicação semi-conservativa do DNA em Escherichia coli. Então, vamos ver o experimento que comprovou que a replicação do DNA é semi-conservativa. Então, foi feito por etapas. Numa primeira etapa, Meselson e Stahl eles cultivaram células de Escherichia coli. Essas células dessas bactérias elas foram cultivadas em nitrogênio 15, que é um nitrogênio pesado, por várias gerações, até que todas as células, todas as bactérias daquele meio de cultura tivessem apenas DNA com nitrogênio pesado, nitrogênio 15. O segundo passo foi o DNA extraído foi analisado por centrifugação de gradiente. E aqui a gente tem um esquema mostrando como eles iam interpretar os resultados. Aqui a gente tem um tubo de ensaio com a palavra controle. Quando o DNA é leve, o precipitado de DNA dessas células, quando é leve, fica na superfície. Então, o precipitado de DNA vai ficar na superfície do tubo de ensaio, quando é leve. Nesse segundo tubo de ensaio, quando o DNA é pesado, o precipitado ele fica na parte mais profunda do tubo. Então não vai ficar na superfície. E no controle, quando era misturado o DNA de bactérias que tem N15, que é nitrogênio pesado, e o DNA normal, né, de bactérias que seriam leve, apareceriam duas bandas, né, dois precipitados, um precipitado mais próximo ao fundo do tubo, né, que seria o de DNA pesado, DNA de densidade pesada, e o mais leve, um pouco mais na superfície do tubo, com a densidade mais leve, então o precipitado vai ficar um pouco mais na superfície do tubo. Então aqui essa parte da segunda etapa é mais para a gente perceber, na parte do experimento deles, como eles interpretaram os resultados, né? Então, na terceira etapa, eles pegaram essas células, essas bactérias Escherichia coli, e essas células foram transferidas para um meio contendo nitrogênio 14 por uma geração. Então, por uma geração, as bactérias que elas já tinham sido cultivadas em N15, nitrogênio pesado, passaram a ser cultivadas em N14, nitrogênio leve, por uma geração. Então, a próxima etapa foi extrair o DNA e analisar o DNA dessas bactérias após uma geração, cultivando elas em N14, em nitrogênio leve. Quando eles fizeram isso, eles fizeram a extração do DNA e verificaram no tubo da primeira geração aonde o DNA precipitado ia aparecer. O DNA que se precipitou, ele não se apresentou como leve aqui na superfície do tubo e nem como pesado aqui nessa região mais profunda do tubo. Apareceu numa zona intermediária, mostrando que a replicação do DNA poderia
formar uma fita híbrida, né? E não uma fita totalmente pesada, como seria a ideia vigente, e uma pesada e uma leve. O que aconteceu foi uma banda se formando aqui na parte intermediária do tubo, mostrando que o DNA talvez tivesse algumas porções mistas de nitrogênio 15 e nitrogênio 14. Na quinta etapa, por 2 gerações com nitrogênio 14, o DNA foi extraído e analisado novamente no tubo. Então aqui a gente tem ainda a presença da banda do precipitado de DNA aqui no meio, né, que representa a ideia de replicação semi-conservativa. E aqui, por ter sido cultivado por mais uma geração, em N14, em nitrogênio leve, temos aqui o aparecimento da banda mais na superfície do tubo. Ao longo das gerações, aqui por 3 gerações, o DNA continuou sendo cultivado com... Essas bactérias continuaram sendo cultivadas com nitrogênio 14. Então, percebe-se aqui o aumento, né, de filamentos de DNA com nitrogênio 14 mais leve, e ainda aquela conservação da metade, né, da fita de nitrogênio 15, nitrogênio pesado, lá da geração 1, que seria a nossa fita original pesada. Então, Meselson e Stahl, a partir desse experimento, eles conseguiram definir, comprovar que a replicação do DNA ela é semi-conservativa, uma vez que, ao longo das gerações, sempre parte da fita de nitrogênio pesado, nitrogênio 15, era mantida e uma nova, com nitrogênio 14 leve, era recém-sintetizada. Então esse foi o experimento que demonstrou a replicação do DNA como sendo a semi-conservativa. Existem alguns modelos de replicação, de modos de replicação, que são 3 tipos: a replicação teta, a replicação círculo rolante e a replicação eucariótica linear. Então agora a gente vai conhecer cada uma delas para entender melhor esse processo de duplicação do material genético. O primeiro modelo é a replicação teta, que é um tipo de replicação muito comum em Escherichia coli e também em alguns organismos dotados de DNA circular. Então aqui a gente tem uma fita de DNA circular e aqui em amarelo a gente tem uma origem de replicação. Nesse ponto, origem de replicação, é onde vai começar o início, né, da replicação propriamente dita. Então, a partir da origem, a gente vai ter a formação de uma bolha de replicação, uma abertura. Temos aqui a dupla hélice da fita, ela começa a se desenrolar e temos a formação de uma bolha, onde vai ocorrer o início da replicação. Então, essa bolha, cada ponta da bolha, a gente chama cada pontinha dessa de forquilha de replicação. A abertura da forquilha ela acontece nos 2 sentidos, né? Tanto para a direita como para a esquerda, em 2 direções. Então, a replicação é bidirecional. O interessante da replicação teta, e o que dá o próprio nome a esse tipo de replicação, é o modelo intermediário de quando a forquilha de replicação ela está avançando nos 2 sentidos, que a molécula ela apresenta essa estrutura, esse formato que lembra a letra grega teta. Então, esse tipo de replicação recebe esse nome por essa fase intermediária lembrar muito a letra grega teta. Então, aqui a DNA polimerase ela vai continuar atuando. A helicase, que é um enzima que vai abrir as fitas de DNA, continua atuando até a formação de 2 fitas circulares. Aqui em cinza a fita
mais antiga, e aqui o filamento que foi adicionado ao redor da antiga, né? Em vermelho, recém-sintetizado. Então, você vai ter duas moléculas de DNA circular formadas a partir de uma molécula aqui original. Em cinza, a antiga, e em vermelho, a recém-sintetizada. Então, a replicação teta é muito comum nesse tipo de bactéria, em organismos dotados de DNA circular. Tem esse nome por apresentar essa estrutura intermediária que lembra a letra grega, e no final da replicação a gente tem duas moléculas de DNA circular, cada molécula mantendo uma parte da fita antiga e uma parte recém-sintetizada, né? Um filamento antigo e um filamento novo. Então, esse é o primeiro modelo, replicação teta. O segundo modelo, o segundo modo de replicação do DNA é a replicação círculo rolante. Ela também ocorre em bactérias como a Escherichia coli, então, ou no DNA circular de alguns vírus. E no plasmídio, né, no fator F de E. coli. Então, aqui a gente tem o DNA circular. Nesse DNA circular, um pedaço da fita ela vai ser rompida aqui no próximo à origem, e a molécula de DNA vai ficar com uma ponta 3' hidroxila livre e com uma ponta 5' grupo fosfato. A ponta 3' vai favorecer que uma DNA polimerase adicione nucleotídeos, e a ponta 5' ela vai ficar livre. Esse filamento livre ele vai começar a sair do filamento de DNA circular como se fosse um fio sendo puxado de um carretel, como se fosse uma linha sendo puxada de um carretel, enquanto a DNA polimerase atua no molde da outra fita, no sentido 5:3, adicionando os nucleotídeos. Quanto a DNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos no sentido 5:3, essa ponta livre 5' ela vai se saindo desse DNA circular, como realmente lembra muito um carretel e uma linha sendo puxada. Então a gente tem a saída de um filamento de DNA antigo com a ponta 5' livre, depois a clivagem, né, que seria o corte, e a formação desse filamento. Esse filamento ele vai se reestruturar no círculo, né, vai formar o círculo novamente. Em seguida, uma DNA polimerase vai adicionar a esse molde nucleotídeos para restabelecer a dupla fita circular desse DNA. Isso na primeira rodada do círculo rolante. Aqui a gente tem uma segunda rodada, porque vai continuar acontecendo a replicação do DNA por algumas vezes, e os filamentos que vão sendo soltos, eles vão se reestruturando, formando o círculo, com o auxílio da enzima DNA polimerase que vai adicionar os nucleotídeos nesse molde, e por fim o DNA circular. Isso aqui temos umas 3 vezes acontecendo isso. E uma quarta vez a gente tem essa molécula que serviu para o início, ela, junto com as outras 3, teríamos aí 4 moléculas circulares de DNA. Cada uma mantendo uma fita mais antiga e uma fita nova que seria sintetizada imediatamente pela DNA polimerase. Então esse é o modelo de replicação círculo rolante, que seria o nosso segundo modo de replicação. O terceiro modo de replicação é a replicação eucariótica linear. Os dois outros modos, eles são nos procariotos. Aqui a gente tem nos eucariotos. Então, nos eucariotos, o cromossomo ele é linear e ele contém vários pontos de origem. Então, temos a origem 1, 2 e 3. Cada origem vai formar uma bolha de replicação. Então, tá aqui, ó. Cada origem vai dar o início a uma bolha de replicação. Logo mais a gente tem aqui 3 bolhas, por conta das 3 origens. Cada lado da bolha
representa uma forquilha de replicação. E essas forquilhas elas crescem nas duas direções. Então, cresce tanto nessa direção como nessa. E em certo momento elas vão se encontrar nessa molécula linear. Então, aqui a gente tem essas forquilhas já se encontrando. Eventualmente elas se unem. Essas duas aqui acabaram se unindo aqui. E essa está perto de se unir com essa forquilha maior. No final, a gente tem o DNA eucariótico formado de maneira linear. Então, a gente tem duas moléculas de DNA linear na replicação dos eucariotos. Então, esse é o modelo, seria o modo de replicação eucariótica linear, que ocorre a partir de vários pontos de origem, que vão dar origem a várias bolhas. Cada bolha tem os seus dois lados da forquilha de replicação e essas forquilhas vão se encontrar na fita linear. Quando todas as forquilhas se encontram, é formado duas moléculas de DNA lineares. Cada molécula, como eu venho dizendo antes, com uma fita antiga e uma fita recém-sintetizada. Então, esses são os três modos de replicação do DNA. Existem algumas características para a replicação do DNA e, dentre elas, os requisitos. Quais são os requisitos necessários para que ocorra a replicação do DNA? A síntese do DNA ele requer, primeiro, um molde unifilamentar. Vocês viram que o DNA ele precisa de uma fita livre para que a DNA polimerase adicione os nucleotídeos ao redor dessa fita. Então, o primeiro requisito é um DNA molde para ser formado uma fita ao redor. Então, o DNA requer um molde. Também é necessário que exista matérias-primas. Que a matéria-prima para a replicação do DNA são os trifosfatos e os desoxirribonucleosídeos. Por que nucleosídeos aqui? Desoxirribonucleosídeos são os nucleotídeos sem os grupos fosfatos. Quando você tem os trisfosfatos e os desoxirribonucleosídeos, você tem os famosos desoxirribonucleotídeos, né? Que são os nucleotídeos de DNA. Então, esses são a matéria-prima para o início da replicação. Também é necessário algumas enzimas e proteínas que são capazes de fazer a leitura do molde do DNA e reunir os substratos em uma molécula de DNA. Então precisa que existam algumas enzimas capazes de realizar atividades específicas de leitura, de reposição de algum nucleotídeo que está errado durante a replicação. Então, os requisitos da replicação são existir um molde unifilamentar para ser feito outro filamento de DNA em cima, as matérias-primas, né, que são os nucleotídeos de DNA, e as enzimas e proteínas que vão atuar fazendo a leitura, fazendo a revisão de qualquer erro que possa acontecer aí nessa replicação do DNA. O sentido da replicação, como eu já venho mostrando, é um sentido que no DNA os novos nucleotídeos vão ser sempre adicionados na ponta 3 hidroxila linha, ou na ponta 3 linha do novo filamento, que é o filamento crescente. E esses novos filamentos, cadeias que estão se ligando ao filamento original, sempre se alongam no mesmo sentido, que é o sentido 5' para 3'. Então, 5' para 3' é o sentido de atuação da maioria das enzimas do processo de replicação do DNA. A replicação em si, ela acontece nesse sentido, 5' para 3'. A direção da replicação. Como eu disse antes, a replicação é bidirecional. Ocorre tanto no cromossomo circular de E. coli como na molécula linear dos cromossomos eucarióticos. Então você vai ter uma origem aqui no DNA bacteriano e temos
a formação da bolha. Cada lado da bolha tem uma forquilha e essa forquilha ela cresce nas duas direções. Então, a replicação ela é bidirecional. Aqui temos as principais enzimas envolvidas na replicação, que são as enzimas helicase, DNA girase, RNA primase, DNA polimerase 3, DNA polimerase 1 e DNA ligase. E ainda as proteínas SSBs. Então vamos ver qual é a função de cada uma. Esse quadro ele mostra um resumo da função de cada uma das enzimas envolvidas no processo de replicação do DNA. Então a helicase, a DNA helicase, ela abre a fita dupla, né, a fita dupla hélice do DNA, separando os dois filamentos de DNA e promove o avanço da forquilha de replicação. Então a gente tem a abertura da dupla hélice, separando os dois filamentos de DNA e proporcionando o avanço da replicação do DNA. Quem faz essa atividade é a enzima helicase ou DNA helicase. Abrir a fita dupla, a dupla hélice. DNA girase é uma topoisomerase que ela reduz, ela alivia a força torsional ou a torção que ocorre à frente da forquilha. Quando a fita de DNA está se desenrolando e que é formado uma forquilha de replicação em cada lado da bolha, à frente das forquilhas pode ser que exista uma força torsional, algum enovelamento, uma torção, e a DNA girase ela é capaz de ir à frente das forquilhas de replicação, distorcendo, diminuindo essa força torsional, aliviando qualquer tipo de nó, de enovelamento, de torção que possa ocorrer à frente da forquilha de replicação. Ela é altamente importante ir na frente, deselicoidizando a fita, para que a enzima anterior, DNA helicase, ou simplesmente helicase, abra a fita de DNA. Outra enzima muito importante é a RNA primase, que ela adiciona um iniciador à ponta 3' do DNA, que a gente chama de primer de RNA. Então, são nucleotídeos de RNA que são adicionados no início aí da replicação para servir como uma ponta com um nucleotídeo livre para que a DNA polimerase 3 consiga adicionar o primeiro nucleotídeo de DNA. Então, a RNA primase adiciona um iniciador, popularmente conhecido como primer. A DNA polimerase 3, por sua vez, ela alonga o novo filamento a partir da ponta 3' livre, né, que foi deixada uma pontinha 3 hidroxila livre, com a adição do nucleotídeo de RNA pela RNA primase, que foi a enzima anterior, e essa pontinha 3' livre vai ser adicionado um nucleotídeo. A DNA polimerase 3 ela tem atividade polimerásica, né? Atividade polimerase no sentido 5:3. Então, ela adiciona nucleotídeos no sentido 5' para 3'. Ela é capaz de adicionar nucleotídeos somente nesse sentido, 5:3. Mas ela é capaz de voltar, revisar um erro, né, uma adição de um nucleotídeo errado, e ela vai lá e tem atividade exonuclease no sentido 3' para 5. Ela vai lá, volta no sentido 3 para 5 e remove. Ela só não consegue adicionar o nucleotídeo correto nesse local que ela teve um erro. Então, quem vai conseguir corrigir o erro propriamente dito, né, que é repor por um nucleotídeo correto, é a DNA polimerase 1, que ela remove tanto os primes que foram adicionados pela RNA primase, no sentido 5:3, ela vai removendo esses nucleotídeos e adiciona os nucleotídeos de DNA, que no primer era RNA, então agora foi trocado por DNA, pela DNA polimerase 1. E ela também é capaz de corrigir erros no sentido 3' para 5'. Então, os erros de uma fita de DNA no sentido 3 para 5, né, que foram removidos os nucleotídeos ali pela DNA polimerase 3, a DNA polimerase 1 é capaz de adicionar o nucleotídeo correto.
Outra enzima fundamental para a replicação é a DNA ligase, que ela catalisa a ligação fosfodiéster entre os fragmentos formados na replicação, sem adicionar outro nucleotídeo. Então, ela vai pegar e vai fazer uma ligação fosfodiéster entre os fragmentos, tanto o fragmento maior no sentido líder da fita, pegando o fragmento maior e ligando ao primer, ao anterior primer, que agora já é recomposto pela DNA polimerase 1 com nucleotídeos de DNA, ligando o fragmento pequeno, que outrora era primer de RNA, com o fragmento maior, né, que foi adicionado pela DNA polimerase 3. Então, o fragmento maior com o menor de DNA, eles são catalisados por uma ligação fosfodiéster para formar um único filamento de DNA. E na outra fita, que a gente chama de fita atrasada, a gente tem vários fragmentos que a gente chama de fragmentos de Okazaki, que a gente vai ver mais na frente. Esses fragmentos também precisam ser ligados nessa fita atrasada, e a DNA ligase ela catalisa essa ligação fosfodiéster. Outras proteínas fundamentais para o processo de replicação são as proteínas SSBs, ou proteínas de ligação unifilamentar. Essas proteínas elas impedem que o DNA unifilamentar exposto forme pontes de hidrogênio e restabeleçam a dupla hélice. Então são proteínas que vão funcionar como se fossem umas presilhas que vão impedir que a fita recém-aberta de DNA, durante a formação da bolha de replicação, elas se religuem e estabeleçam as pontes de hidrogênio. Essas são as principais atividades das enzimas envolvidas na replicação. É muito interessante que vocês anotem esse quadro, aprendam, né? Memorizem as funções dessas enzimas para a gente poder avançar no entendimento da replicação. Na próxima parte da nossa aula, a gente vai entender como ocorre o processo de replicação nos eucariotos e nos procariotos. E o entendimento das funções de cada uma dessas enzimas é fundamental para a gente entender o processo como um todo.